vocês? Esse é o nosso segundo culto GIB desse ano, sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Para começar o nosso culto, antes de louvarmos ao nosso Deus com as músicas, nós vamos fazer uma oração. Você pode orar, Xará? Amém. Você que está na sua casa, por favor, desligue-se de tudo, abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos permitido estar aqui, e estar aqui é uma bênção. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu queria te pedir, Deus, que o Senhor dirija este culto conforme tua vontade, que o Senhor ajude a nós e a quem está em casa ouvi-lo, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e enxergar o Senhor dirigindo tudo. Pai, alimenta o nosso coração nestes tempos tão difíceis. Nós precisamos te ouvir. Usa cada momento desse culto, Pai. Usa e dirige, Pai. Fala conosco, protege as nossas famílias, nos dá sabedoria, a tua sabedoria para tudo, Deus. Nós oramos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém.
noite, gente. Eu sou Letícia e eu vou passar os avisos do Gibi do mês de março para vocês. O primeiro aviso é que os PGs estão acontecendo. O próximo PG vai ser no dia 27. Se você é jovem e você não tem um PG, procura o Regi, que ele vai te colocar em um. A gente está estudando 1 Coríntios, então se você não está estudando 1 Coríntios e você quer estar junto com a gente, procura também o Regi para saber em qual capítulo de Coríntios nós estamos. Se você já assistiu o Papo Gibi, o primeiro Papo Gibi foi sobre vida devocional, nós vamos ter o próximo. Então, se você não assistiu e você quer assistir, tá no canal do YouTube, é só procurar. O nosso próximo Papo Gibi vai ser sobre aparência pessoal, então se você tem alguma dúvida quanto a isso, é só mandar no nosso Instagram, Gibi Oficial. Se você não segue lá também, então já aproveita e dá uma seguida, né? Fortalece aqui a juventude. Então, as perguntas vão ser anônimas, então não precisa ficar com medo de fazer a pergunta, porque a gente vai te expor, fica tranquilo, tá? E por fim, eu queria avisar sobre o PG das Florzinhas, os nossos estudos. Nós vamos ter o próximo estudo no dia 9 do mês que vem. Então, dá muito tempo de você estudar a nossa próxima pessoa a ser estudada. Então é isso, galera. Muito obrigada e ótimo culto. You
Marcelo e esse aqui é o nosso momento cultural. Para quem não conhece ainda o que é o nosso momento cultural, a gente tem o costume de pegar algumas coisas relacionadas à cultura e às artes e fazer uma ponte com o Evangelho. Pegar uma parte de um filme, uma música, uma banda, uma peça de teatro e a gente pega no trecho que nos ensine algo sobre Deus e a gente faz essa ligação com a palavra de Deus, com o Evangelho. E hoje a gente vai falar de um filme muito especial, que é O Milagre na Cela 7. Esse filme trata de uma família que vive numa pequena vila da Turquia. É a família de Memo, filho de Fátima, e ele tem uma pequena deficiência mental. Ele é pastor de ovelhas e tem uma filha chamada Oya. É um filme lindo. E Memo, ele é um cara assim ele é muito puro. Se você já assistiu o filme, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, eu não vou dar spoiler, fique tranquilo. Mas é uma família que vivia uma vida super tranquila até que acontece um assassinato. A filha de um comandante militar da área, ela morre e Memo acaba sendo acusado injustamente desse assassinato. E aí a vida dessa família vira de cabeça para baixo. Isso é tudo que eu posso falar por enquanto. Mas, tirando isso, o que esse filme nos ensina sobre Deus? Muita coisa. Primeiro que você vê que é uma família muito pura. A gente tem uma tendência a querer o final das coisas. A gente já mira um filme, alguma coisa com... A gente já quer o final feliz, chegar no desfecho da história e nós não paramos para prestar atenção na jornada, no processo, no que Deus opera no caminho que a gente trilha até determinado ponto. Primeira coisa que esse filme nos ensina, e muito, a Bíblia fala de um versículo. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E aí, se você puder pôr na sua cabeça um tópico, não há laço, isso não é a Bíblia, é o tópico de uma lição que a gente aprende desse filme. Não há laço, não há barreira, não há torrentes nem doenças que possam com a força do amor de Deus. Memo, além de ter essa deficiência mental que o limitava muito, ele estava em toda essa turbulência de ser acusado de um assassinato. Mas você que já viu o filme e você que vai ver, você vai se deparar com um amor impressionante dessa família. Dele para com a filhinha, da filhinha para com ele, dele para com a mãe, da mãe para com ele. São laços de amor que nada pode derrubar, que nada pode romper. Essa é uma das primeiras lições que esse filme nos ensina. E é isso que a gente tem que tomar para a nossa vida cristã. Quando a Bíblia fala em Romanos, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse amor que a gente precisa viver. E é esse amor que a gente vê na família de Memo, de Oya e de Fátima. Essa é uma das primeiras lições. Infelizmente, a gente taxa uma família dessa como anormal, porque nos dias de hoje é muito difícil a gente ver isso acontecer. Mas é aí que a gente tem que mirar o exemplo dessa família. E uma outra coisa, quando eu falei do versículo que Deus usa as coisas fracas, quando a gente olha essa família, a gente olha a vida de Memo, a gente percebe, a gente olha assim, fisicamente, e a gente vê o quão frágil ele parece ser, mas a gente não enxerga o quão poderoso é o amor que norteia aqueles seres aparentemente tão frágeis. E aí é impossível você não lembrar do maior de todos, do grande Jesus Cristo, entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Você olha e você imagina como um rei pode vir num jumentinho. E é aí
que às vezes aparentemente as coisas fracas, muitas vezes elas são as mais fortes. Essa é uma das lições importantes. O filme traz muito mais, por isso eu recomendo que você assista. Se você quiser saber mais algumas coisas, no meu Instagram eu coloquei 3 lições pelo menos que esse filme nos ensina. Tá tudo lá no meu Instagram. Essa é uma delas que eu trouxe para a gente ter o nosso momento cultural aqui. O desfecho, eu queria só colocar para vocês que essa é uma das coisas que a gente tem infelizmente perdido de vista, que é a força que o amor de Deus, a transformação que ele provoca nas nossas vidas em meio às adversidades. Porque nós vamos abrindo concessões. Quando a gente passa por adversidades, por exemplo, como as que Memo e sua família passaram, a gente começa a enfraquecer, desanimar, se afastar, e a gente vai abrindo concessões e a gente vai deixando brecha na nossa santidade, no nosso amor. E aí, assistir um filme como esse nos chama de volta a mostrar que o cristão ele precisa ser constante. Aquele que olha para um cristão, ele vê, e isso não pode ser um clichê. Aquele que olha para um cristão, ele tem que ver algo diferente. Não que nós sejamos perfeitos, que não passemos por batalhas e lutas, mas a maneira que nós enfrentamos essas lutas é muito diferente das que o mundo enfrenta. E essa é uma lição que Memo e sua família vai nos ensinar. Pessoal, esse é um momento cultural. Se vocês não assistiram, assistam. Se vocês assistiram o filme, mas não perceberam o quanto esse filme nos liga com Deus, assista novamente. Que Deus abençoe a você e a sua família. Agora a gente vai separar um tempo para orar pela situação do nosso país e da nossa igreja. Então, ora junto comigo aí na sua casa. Senhor, eu gostaria de orar pedindo por todo esse caos que está acontecendo, Senhor, em famílias, em hospitais, em casas, por todo o nosso país. Essa guerra política, a divergência de opiniões e principalmente a saúde das pessoas, Senhor. Pessoas morrendo, muitas pessoas tendo suas famílias desestruturadas, Senhor. Muitas pessoas perdendo a fé delas no Senhor, se afastando de Ti. É realmente um tempo meio caótico, Deus. Mas a gente sabe que o Senhor é um Deus que reina mesmo sobre o caos. E o Senhor é um Deus soberano e por mais que nós estejamos voltando para essa situação de lockdown, muitas vezes Paulo foi preso e ele perseverou. Então, eu gostaria de orar para que os nossos irmãos, para que nós aqui da igreja e os nossos irmãos em Cristo no geral, possamos perseverar durante essa pandemia e a gente possa continuar cumprindo a obra que o Senhor nos deu de espalhar o Seu Evangelho, de Te conhecer mais, Senhor, e de viver uma vida em santidade, independente de onde a gente estiver. E eu também gostaria de orar pelas decisões futuras, Jesus. Muitas decisões complicadas. A gente não sabe quando vão chegar mais vacinas, a gente não sabe como tudo vai ser resolvido. Tem até muitas pessoas, Senhor, que não entendem até hoje a importância do lockdown. E tem pessoas que não tem como viver o lockdown. Então, eu oro por todas essas situações, Deus, porque o Senhor é o único que tem contido todo esse caos e reinado no meio dele e transformado o mal em bem. Então, que o Senhor possa, por favor, Jesus, agir no coração das pessoas que têm perdido pessoas queridas e que o Senhor possa botar na cabeça das pessoas que podem ajudar nisso, a ajudarem, Senhor. E eu gostaria de orar em específico pela nossa igreja, pelos ministérios, pelos líderes, pelas pessoas, pelos nossos irmãos, que a gente possa se apoiar em meio a tudo isso, Senhor, e olhar para Ti. É tudo que eu oro e no Seu santo nome eu peço e eu agradeço. Amém. E eu queria dar um aviso. Muitos de vocês já sabem, mas eu queria lembrá-los de que esse domingo nós não vamos ter culto presencial por conta da situação que se encontra o país. Nossos cultos vão ser online, mas a celebração vai acontecer, então celebra com a gente Jesus aí na sua casa nesse domingo. E durante o ano, a Lídia, missionária do Shekinah, tem pedido ajuda de muitos jovens aqui da igreja, de muitas pessoas. Então, para a gente conhecer melhor qual é o ministério do Shekinah, para nos envolvermos melhor, a gente vai ver agora o testemunho. Então presta atenção nesse vídeo.
Pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Marcelino, tenho 19 anos e faço parte do Ministério Shekinah. Foi criado pela Lídia Costa. Tem um principal objetivo voltado para as pessoas com deficiência e nele acontecem várias atividades, como acampamentos, piqueniques, além das atividades na igreja. Bom, as atividades na igreja acontecem quando o transporte atende, vai às nossas casas, busca a gente, leva a gente até a igreja e depois retornaremos novamente para casa. Por conta da pandemia do coronavírus, essas atividades não poderiam acontecer. Foi aí que o Shekinah começou a distribuir cestas básicas junto ao pessoal do GIB, com a ajuda do GIB também, distribuindo as cestas básicas para as famílias e também evangelizando essas famílias num momento tão difícil, levando a elas a palavra de Deus. Como eu conheci o Ministério Shekinah? Conheci o Ministério Shekinah quando eu comecei a fazer uma cirurgia no Hospital São Paulo. Foi lá que eu aceitei a Cristo, pela capelania do Hospital São Paulo, mas senti em meu coração que eu queria conhecer o Ministério Shekinah, pois já sabia que no Ministério Shekinah eles frequentavam a Igreja Batista Esperança. Aí eu mandei mensagem para Lídia e comecei a frequentar a igreja. E também a frequentar o Shekinah. Mas também queria muito participar do grupo de jovens, o GIB. E também comecei a participar do grupo de jovens. E isso foi muito bom porque me fez crescer cada vez, crescer espiritualmente cada vez mais. E também a comunhão com os irmãos também me receberam muito bem. O acolhimento muito bom, pois também estava buscando uma igreja que me acolhesse também. E o pessoal, os irmãos, tudo. Então é isso, pessoal, que eu tenho a dizer. Agradeço muito a Deus, primeiramente. Também agradeço a Lídia por ter proporcionado esse momento, tanto o pessoal do Shekinah e também o pessoal do GIB. E é isso, e para mais informações, se vocês quiserem saber, procure a Lídia para saber mais informações. Então é isso, pessoal, uma boa noite, fique com Deus, até mais. Com o peso do pecado em si.
hora da nossa mensagem. Pegue sua Bíblia, sente na cadeira ou no sofá da sua casa ou até mesmo no chão e venha ouvir a mensagem para que Deus fale em nossos corações. Você já parou para pensar que existe uma palavra que ela tem sido muito pouco falada ou menos falada do que deveria no nosso meio, entre nós cristãos? Santidade. Eu me lembro muito do começo da minha conversão, essa era uma palavra muito presente. Só que ela tem sido muito pouco lembrada no nosso meio e ela é mais importante do que a gente imagina. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Você já parou para pensar nisso? Ouça a mensagem que o nosso pregador vai trazer e não esqueça da santidade todos os dias da sua vida. Amém? Sede santos, assim como eu sou santo. Esse versículo ele sempre falou demais comigo, sempre me pegou muito. Porque nesse texto, Deus nos está dando um mandamento onde Ele eleva o padrão do meu estilo de vida e do seu estilo de vida. Ele coloca num padrão muito, muito alto, que é o padrão dele. E quando a gente olha esse texto, a gente enxerga duas coisas importantes aí. Primeiro, que fala muito sobre nós. Fala muito sobre quem eu sou, um pecador inconstante, alguém que não consegue se livrar de alguns pecados, alguém que vive falhando, caindo, muitas vezes tentando fazer o que é certo e não conseguindo. E mostra então quem a gente é. A gente lembra de quem a gente é quando a gente lê esse texto, ou textos semelhantes a esse. E do outro lado da moeda, a gente enxerga um Deus completamente santo, separado do pecado, totalmente afastado do pecado, onde nenhum tipo de pecado habita nele. E isso me constrange, me leva a lembrar de que é impossível eu chegar nesse tipo de santidade que Deus ele exige de mim. E durante muito tempo, quando eu era mais novo, eu escolhi o caminho mais fácil em relação a esse texto, que era de ignorar tudo que ele falava. Então, ao invés de eu tentar ser santo, parecido com Deus, fazer a vontade dele, eu comecei a viver minha vida da forma como eu queria, as decisões que eram mais agradáveis, mais fáceis para mim, que iam fazer eu me sentir melhor. Então, o caminho mais fácil para enfrentar, quando a gente observa esse tipo de texto, é fugir e viver a nossa vida como a gente gostaria. E eu acredito que muitos de vocês já fizeram isso, já olharam para esse chamado à santidade, já olharam para essa vontade de Deus de uma vida santa e escolheram o caminho mais fácil, o caminho das suas vontades, o caminho dos seus desejos, o caminho das suas ações que você gostaria de fazer, daquilo que você prefere fazer, ao invés de ir para o caminho que é mais difícil, que é andar de acordo com a vontade de Deus. O caminho mais difícil, mas o caminho que agrada ao nosso bom Deus. Por isso, eu resolvi falar um pouco com vocês nessa série que eu chamei de Hábitos de Santidade. Falar um pouquinho sobre alguns hábitos importantes na nossa vida que vão ajudar para que a gente consiga caminhar por esse caminho mais difícil, para que a gente consiga caminhar pela vontade de Deus, de viver vidas santas, de viver vidas íntegras com Ele. Não é um caminho fácil, não é um caminho onde as coisas acontecem naturalmente, mas é um caminho que Deus deseja que a gente ande, que Deus deseja que a gente percorra por Ele. O primeiro hábito que eu queria conversar com vocês é que a gente deve se lembrar quem nós somos quando o pecado ele nos tenta, quando a tentação vem, quando a gente tem o desejo de fazer algo que não agrade a Deus. Nós precisamos lembrar de fato quem nós somos, quem Deus nos fez em Cristo Jesus, o que Deus transformou, o que Deus mudou em nossa vida, em nosso coração, a partir do momento que a gente tem um encontro e um relacionamento com Jesus. E o texto que eu queria olhar com vocês hoje, ele está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2,
9, um texto super conhecido de todo mundo, um texto que é muito falado, né, bem conhecido mesmo, que diz assim: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro aqui, nesse versículo, ele está dizendo quem nós somos em Cristo, o que nós passamos a ser quando nós conhecemos Jesus e aceitamos Jesus como nosso Salvador. E é interessante porque Pedro ele vem fazendo um contraste durante todo esse capítulo do capítulo 2. Ele fala de dois grupos de pessoas. Um grupo que rejeitou o Messias, rejeitou Jesus como Salvador, e que esse grupo anda em desobediência, que esse grupo anda afastado de Cristo. Então Cristo se torna uma pedra de tropeço para esse grupo. E fala sobre um outro grupo, o grupo do que creu. E por ter crido em Cristo, esse grupo recebe benefícios, recebe privilégios de viver uma vida com Cristo, uma vida entregue a Jesus, uma vida onde o seu relacionamento com Deus foi restabelecido. E é por isso que Pedro ele começa o versículo dizendo: mas vocês, porém. Ele pega um contraste aqui desses dois grupos, e agora ele começa a falar sobre o grupo dos que aceitaram Jesus. Ele tinha falado um pouco sobre as pessoas que tinham rejeitado o Messias, e agora ele vai falar sobre as pessoas que aceitaram o Messias como o Salvador de suas vidas. E a primeira característica que Pedro vai dizer é que esse grupo que aceitou o Messias, ele é uma geração eleita, uma geração escolhida, uma raça escolhida por Deus. E é interessante, para não haver nenhum tipo de confusão quando você lê esse texto aqui. Jesus, no Antigo Testamento, ele é o eleito de Deus, ele é o escolhido de Deus. Isaías 42 vai deixar isso bem claro, quando Deus vai dizer que ele vai colocar o seu eleito em Sião, e aquele eleito ele vai reinar sobre as nações. Então quando Pedro diz que nós somos uma geração eleita, ele está dizendo que nós somos uma geração que tem um vínculo, uma relação, uma afinidade com o eleito de Deus em Cristo, porque Cristo é o eleito, nós somos essa geração eleita. E como geração eleita, como pessoas que têm essa afinidade, esse vínculo com Cristo, nossa vida deve ser uma vida que representa esse Messias, uma vida que demonstra o Messias em todas as coisas. Quando a gente lembra de Jesus, ele caminhando aqui nesse mundo, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus ele foi tentado algumas vezes. Jesus é tentado no deserto por Satanás. Satanás tenta de todas as formas fazer com que o Filho de Deus não cumprisse o seu propósito, que era salvar o pecador. Na cruz, Jesus foi tentado também. Quando ele está na cruz e as pessoas começam a zombar dele, dizendo: desce daí se tu és realmente o Filho de Deus. Salvou os outros e não consegue salvar a ti mesmo. As pessoas ali estão tentando Jesus, porque eu fico pensando, como foi difícil esse tipo de tentação para Jesus. Eu creio que a tentação no deserto, ela era uma tentação até mais fácil de ser vencida, porque é o próprio mal, ali o diabo, tentando Jesus. Então Jesus vai dizer: olha, Satanás, não quero nada, não tenho conversa com você, tá bom? Vai ler a palavra de Deus e está tudo certo. Jesus fala ali o que as escrituras ensinam e ele resolve essa tentação. Agora, quando Jesus está na cruz, as pessoas que estão dizendo para ele descer daquela cruz se ele for realmente o Messias, dizendo para ele que ele salvou os outros e não conseguia salvar a si mesmo, os soldados romanos eles dando vinagre ao invés de água, esse tipo de situação eu entendo e eu acredito que era muito mais difícil para Jesus no sentido humano da coisa, porque era por aquelas pessoas que Jesus estava morrendo. Jesus podia descer da cruz e provar realmente que ele era o Messias para todas elas, e ele sabia disso, mas
ele precisava morrer para que os nossos pecados fossem pagos por ele. E uma coisa importante sobre o pecado, quando a tentação vem, o pecado nunca paga aquilo que ele promete. Ele nunca te dá de volta aquilo que ele te prometeu. Ele, na verdade, sempre vai te tirar coisas. Ele vai roubar o seu relacionamento com Deus. Ele vai roubar essa sua representatividade como alguém que demonstra Jesus aonde você vai. Então, assim como Jesus venceu tentações, assim como Jesus ele pôde vencer as tentações, nós também podemos. Nós precisamos lembrar quem nós somos, que nós temos uma afinidade, uma relação, um vínculo muito íntimo, muito próximo do eleito de Deus, que é Jesus Cristo. Uma outra característica muito importante que Pedro vai dizer aqui é que essa geração eleita, essas pessoas que aceitaram a Jesus, essas pessoas que não rejeitaram o Messias, mas que têm um relacionamento com eles, essas pessoas agora, elas também são uma nação, um reino de sacerdotes. Eles são um sacerdócio real. Quando a gente ouve essa palavra sacerdócio, a primeira coisa que deve vir à sua mente, assim como vem na minha, é lembrar dos sacerdotes lá do Antigo Testamento, né? Aqueles que faziam os sacrifícios, que levavam o pecado do povo diante de Deus e tudo mais. E é realmente desse tipo de sacerdócio aqui que Pedro está falando. A partir do momento que nós temos um encontro, um relacionamento com Cristo, todos os crentes, eu e você, nós nos tornamos sacerdotes, porque nós temos um acesso direto a Deus. Nós podemos levar os nossos pecados diretamente a Deus, sem precisar de um intermediário, como era no Antigo Testamento. Hoje nós podemos levar diretamente os nossos pecados a Ele. Nós podemos entrar ali em adoração a Jesus, a Deus, em todo o tempo, porque nós somos um povo, um reino de sacerdotes. E é interessante porque já era a vontade de Deus que o próprio povo de Israel se tornasse esse reino de sacerdotes. Olha o que diz Êxodo, no capítulo 19, versículo 6. Mas vocês sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. E aí o texto termina dizendo essas palavras que falarás aos israelitas. Deus está passando a lei ali para Moisés e está dizendo para Moisés, diz para esse povo que ele vai ser um reino de sacerdotes. Só que se a gente lembra bem o Antigo Testamento, todo o povo de Israel não era considerado o sacerdote. Algumas pessoas só, elas foram chamadas ali para um sacerdócio, para servir no templo, se dedicar no templo, levar a expiação dos pecados das pessoas, oferecendo os animais ali, com todo aquele ritual que era feito no Antigo Testamento. A nação de Israel rejeitou ser um reino de sacerdotes. Eles rejeitaram ter esse privilégio de sacerdócio real, de espalhar, de serem pessoas que podiam ter esse acesso direto a Deus. Só que para nós, igreja, não existe essa possibilidade. Nós somos sacerdotes. Eu devo ser um sacerdote na minha casa, dando instrução. Era uma função do sacerdote também. Ele ensinava o povo sobre Deus, ele ensinava o povo sobre a lei. Então, como um sacerdote real, eu preciso ter dedicação ao reino, eu preciso me dedicar à leitura das Escrituras, para que eu possa ensinar a minha esposa, ensinar as pessoas que estão próximas a mim. Você também precisa ser um sacerdote, chamar para si essa responsabilidade e começar a fazer aquilo que Deus pede que você faça, uma dedicação, que você se dedique, que você ensine as Escrituras para quem está perto de você. Então, o sacerdócio quer dizer isso, que agora eu posso ter acesso direto a Deus, eu tenho acesso direto a Deus, eu tenho acesso direto à sua palavra, a tudo aquilo que Ele me ensina, e eu posso usufruir desses benefícios e também ajudar outros, levando o evangelho para outros. O sacerdócio real mostra que existe um rei e um reino. Esse rei e esse reino devem ser anunciados pelos seus sacerdotes, por aqueles que estão
adorando a Deus em todo o tempo. Então nós somos chamados para isso também, para exercer esse sacerdócio real. O povo também é chamado, nós também fomos chamados aqui. Precisamos lembrar que nós somos uma nação que ela é santa. Nós fazemos parte de um povo santo. O que significa isso? Que esse povo, ele foi separado por Deus. Deus nos separou para alguma coisa. A palavra santo significa exatamente isso, separado. Alguém que é separado. Nós somos separados do pecado. Antigamente, antes de conhecer a Jesus, nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos como fugir do pecado. A nossa natureza pecaminosa nos levava e nos tensionava a pecar cada vez mais. Mas agora Deus está dizendo: lembra que você faz parte de um povo que é santo. Lembra que você faz parte de uma nação que é separada para mim. Deus separou esse povo para Ele, para fazer a vontade dEle, para levar o Evangelho dEle a todos os lugares. É interessante quando a gente pensa nessa questão do Evangelho. Israel também era para ter sido uma nação santa. O próprio texto de Êxodo, que eu li agora há pouco, ele mostra que aquele povo, além de ser um sacerdócio real, ele também deveria ser uma nação santa. E se você pensar nisso, Israel nunca foi chamado para evangelizar as outras nações. Não há um mandamento no Antigo Testamento que diz: ide às nações vizinhas e leve um evangelho. Ide às nações vizinhas e mostre a palavra de Deus para elas. Não existe esse mandamento no Antigo Testamento. Esse mandamento é exclusivo da igreja, é nosso. Por quê? Porque as outras nações seriam atraídas para Israel, porque eles seriam uma nação santa. A santidade de Israel seria a luz que brilharia nas outras nações e faria com que essas outras nações reconhecessem ao Deus de Israel e se rendessem a Ele também. Durante todo o Antigo Testamento também a gente vê várias pessoas de outros povos chegando em Jerusalém, chegando ali com o povo de Israel e se tornando parte do povo. Por quê? Por que isso? Porque a santidade de Deus, ela era demonstrada através da vida do povo. E todas as vezes que a vida do povo de Israel, ela não era uma vida de santidade, ao invés das nações elas se juntarem a Israel e adorarem ao Deus verdadeiro, Israel foi dominado por essas outras nações. Ou seja, o pecado afastava Israel não só de um relacionamento com Deus, mas também de tudo que Deus tinha prometido para eles. Como igreja, obviamente nós não temos uma nação, um povo, uma nação física. Nós fazemos parte de um reino que é espiritual e que virá ainda. Nós cremos nisso, que esse reino virá, o rei virá, o reino virá. E aí sim nós teremos um lugar físico como o reino. Mas hoje, essa nação que não tem necessariamente uma terra, um local para viver junto, ainda assim essa nação que está espalhada pelo mundo inteiro tem que ser santa, tem que fazer a diferença e fazer que a luz de Cristo também brilhe nela e mostre às outras nações quem é o Messias verdadeiro. E a última característica que Pedro diz que nós devemos lembrar quem nós somos é que nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Outra promessa que foi feita para Israel lá atrás, no Antigo Testamento, mas também caracterizada, também apresentada por Pedro aqui para a igreja. Nós somos propriedade. E como igreja, nosso direito, o direito que Deus tem por nós como propriedade, é porque Ele nos comprou por um preço. Na morte de Jesus na cruz, nossos pecados foram perdoados, e quando nós reconhecemos isso, a nossa dívida com Deus é paga, e nós passamos a ser escravos de Deus. Se antigamente nós éramos escravos do pecado, se antigamente nós fazíamos tudo o que o pecado nos levava a fazer, hoje nós somos escravos de Deus. Então tudo que Deus deseja, tudo que Deus
quer, requer de nós, tudo que Deus ordena para nós, tudo que Deus manda que a gente faça, como sua propriedade, nós devemos executar tudo. E essa propriedade não é uma propriedade dividida. Não é que eu sou de Deus e de mais alguma outra coisa, ou de mais alguém. Essa propriedade, ela é exclusiva. O meu coração, ele não pode estar dividido entre Deus e qualquer outra coisa, seja o dinheiro, trabalho, lazer. Deus deseja exclusividade. Deus quer que nós sejamos inteiros para Ele, inteiros dele, que toda a nossa alma, todo o nosso ser, todo o nosso coração, todo o homem como um todo, ele seja de uma adoração exclusiva para esse Deus. Então não cabe estar dividido, não cabe estar dividido entre Deus e o mundo, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, entre a santidade que Deus exige de nós e o pecado. Então quando eu sou tentado a pecar, quando o pecado ele bate na minha porta, é minha obrigação, é minha responsabilidade lembrar que eu não tenho mais direitos sobre mim, que eu não tenho mais direitos sobre pecar, sobre fazer coisas que desagradam a Deus, porque eu tenho um dono, eu tenho alguém que governa na minha vida, alguém que governa sobre tudo o que há em mim. Então não cabe mais eu estar dividido entre fazer a coisa certa e fazer a coisa errada, fazer coisas que desagradam a Deus. Então eu preciso realmente lembrar que eu faço parte de uma geração que tem uma afinidade, um relacionamento diferenciado com Jesus, com o eleito de Deus. Por isso nós somos uma geração eleita. Também tenho que lembrar que eu faço parte de um sacerdócio real, que existe um rei e um reino que eu represento, que eu demonstro, que eu levo para outras pessoas. Que eu também preciso lembrar que eu faço parte de uma nação, de um povo que é separado, de um povo que é santo. E eu preciso lembrar sempre que eu sou exclusivamente de Deus. Ele é o meu governador de tudo, de toda a minha vida. E há um objetivo muito importante no texto. Quando Pedro ele cita essas características, ele vai dar a razão porque nós devemos lembrar de quem nós somos. Porque é nosso chamado, é nosso dever, é nossa responsabilidade anunciar as grandezas, as virtudes daquele quem nos chamou. E uma das virtudes daquele que nos chamou é a santidade, é o amor ao próximo, o amor às pessoas. Então nós, como representantes de Deus na terra, representantes de Cristo na terra, nós devemos anunciar essas virtudes que são de Deus, virtudes, essas características de Deus, dessa grandeza incrível de Deus. Nós somos seus representantes na terra para a gente anunciar isso para as outras nações, para as outras pessoas, para as pessoas com quem a gente se relaciona, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas com quem nós trabalhamos, para os nossos clientes. Nós precisamos ser representantes de Cristo para essas pessoas. E a santidade, a nossa santidade, o nosso estilo de vida santo, vai fazer muita diferença quando a gente tiver que anunciar essas virtudes de Cristo para essas pessoas. E é muito importante a gente lembrar disso, porque vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas que você não se consultaria, não passaria uma consulta com um nutricionista que ele é gordo. Provavelmente você ia chegar lá e falar assim, bom, nem ele fica magro, por que eu vou passar, né, com ele aí, fazer o atendimento com ele? Porque ele não te passa credibilidade, não vai te passar credibilidade para o atendimento. Da mesma forma, quando a gente não vive uma vida santa, a gente não passa a credibilidade daquilo que a gente vai falar, da mensagem que a gente tem para anunciar, das virtudes desse Deus que transforma vidas. Porque o texto vai dizer que a gente tem que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou do pecado, de tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que roubava o nosso relacionamento com Ele.
Deus nos tirou disso e nos trouxe para um reino de luz, para o seu reino. Nos trouxe para uma vida agora que ela brilha, a vida de Cristo, e ela apresenta Cristo para as outras pessoas. Então, quando nós lembramos quem nós somos, esse primeiro hábito de santidade, lembrar quem nós somos em Deus, a nossa posição em Cristo, nossa identidade em Cristo, nós podemos apresentar ao mundo o Messias verdadeiro, apresentar ao mundo o Cristo que morreu pelos nossos pecados e que nos transformou e que nos tirou desse reino de trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Queria que você refletisse nisso. Agora, imagina como seria os seus relacionamentos, imagina como seria a forma como você fala de Jesus para outras pessoas, ou quanta coragem você teria de falar de Jesus para outras pessoas, se você se você tomar para si esse hábito de santidade. Imagina o que vai ser, quão diferente vai ser o seu testemunho para outras pessoas, se você lembrar e viver que você faz parte dessa geração eleita, se você lembrar e viver que você faz parte de um sacerdócio real, se você lembrar e viver que você faz parte de uma nação que é santa, e se você lembrar e viver que você tem um dono, que é Deus. Pensa nisso, reflete sobre isso e vamos orar para encerrar esse tempo de mensagem. Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem dado. Nos lembra, Deus, que nós somos quem nós somos em Ti, Deus. Nos lembra que em Ti o Senhor tira de nós toda a dívida, todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos leva a não dar um testemunho agradável de Ti, Deus. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida que Te agrada, a viver uma vida que é condizente com a Tua mensagem, com o Teu Evangelho e com aquilo que Tu desejas da gente, Pai. Nos dá uma boa noite agora, um bom tempo em casa também, que a gente possa sempre refletir e lembrar de tudo isso que foi falado agora. Te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Galera, só para encerrar esse tempo, muito obrigado por você ter acompanhado o culto com a gente hoje. Obrigado porque você ficou com a gente até agora. Compartilha esse culto, esse link do culto com outras pessoas. Manda para algum amigo seu, alguém que você sabe que acabou não vendo o culto por algum motivo, ou algum amigo que de alguma outra igreja que você sabe que não está andando muito nos caminhos de Deus. Compartilha com algumas pessoas para que essas pessoas também possam entender qual é a vontade de Deus para elas. Lembrando, amanhã, no domingo, nosso EBD às 9 da manhã, aqui no YouTube também, e o culto da manhã e da noite também aqui no YouTube, somente online. Não teremos o nosso culto presencial de domingo devido ao grande aumento aí do número de contagiados com o coronavírus, esse pedido do governo também para as igrejas não terem as suas celebrações presenciais. Então, respeitando tudo isso, nesse domingo o nosso culto será apenas online, tá bom? Não deixe de acompanhar também, manda o link do culto para o pessoal, chama pessoas para assistirem. Deus quer falar com todas as pessoas, Deus quer que todas as pessoas conheçam a Ele e tenham um relacionamento íntimo e profundo e cada vez maior com o nosso Deus. Galera, valeu, obrigado, boa noite para todo mundo e até amanhã.